A paz do Senhor. Quero deixar um versículo para a sua meditação nessa hora. Mateus capítulo 18, versículo 20, escrito está: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O Senhor é o Deus de detalhes. E aqui a Bíblia nos apresenta mais um dos seus detalhes. Ele diz que onde tiver 2 ou 3 reunido no nome dele, ali está ele no meio deles. Por que ele está no meio? A Bíblia nos diz que quando ele foi falar com Moisés através da sarça ardente, a voz dele veio do meio da sarça. E a Bíblia diz em Êxodo 14, no verso 21 e 22, os versículos 21 e 22, que o Deus de Israel abriu o mar e o povo passou no meio. A providência de Deus sempre se revela no meio, porque em Deuteronômio 23:14 diz que o Deus de Israel, ele anda no meio do seu povo. E a mesma Bíblia nos ensina em Isaías 49:17, que a assolação e a destruição ele retira do meio. E a Bíblia diz em Salmos 29, no verso 7, que a voz de Deus separa as labaredas do fogo. Para a voz dele separar as labaredas do fogo, a voz dele tem que estar no meio do fogo. A providência de Deus sempre se revela no meio. Ezequiel 37, verso de número 1. Diz que ele pegou o profeta e colocou ele no vale, mas não colocou ele do lado esquerdo, do lado direito e nem atrás do vale. Diz a palavra no verso 1 de Ezequiel 37, que Deus pegou o profeta e o colocou no meio. Dobre a sua atenção agora, porque o Deus que fala comigo e com você, ele se manifesta em várias partes, é claro, mas o centro dos seus milagres é o meio. Porque em João capítulo 8, versículo de número 9, diz a Bíblia concernente àquela mulher que estava para ser apedrejada, a mulher adúltera que foi pega no próprio ato. Diz a Bíblia no verso 9 do capítulo 8 de João, que só ficou ela e Jesus Cristo no meio. Até ali Jesus estava no meio. Em Lucas 8, fala-nos sobre a mulher do fluxo de sangue. Fala-nos da mulher do fluxo. E a Bíblia diz que quando ela toca na orla das vestes de Cristo, ele para no meio da multidão. Até ali ele estava no meio. Ele fala para os discípulos que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele vai estar no meio. Isso, querido, é sempre. Sabe por quê? Porque em Marcos 3:3 ele ensinava na sinagoga e de repente ele diz para o homem que tinha uma mão seca, uma mão mirrada: venha para o meio. Dentro da sinagoga ele chamou o homem para vir para o meio. Esse homem estava com a sua mão direita seca. E a Bíblia diz em Provérbios 3:16 que na mão esquerda está a riqueza e da honra, mas da mão direita ao prolongar da vida. Como aquele homem ia prolongar a vida se a sua mão estava seca? Era praticamente impossível. Uma mão do homem era boa, a outra mão era péssima. Infelizmente há diversas pessoas assim. A mão para apontar está boa, mas a mão para ajudar, para levantar o que está caído, essa mão está seca. A mão para ficar a noite inteira no MSN, no Orkut, a mão para fazer coisas errôneas está boa, mas a mão para carregar a inefável, a insubstituível, a palavra do Deus Altíssimo, essa mão está seca. A mão para fazer coisas erradas, para apontar erro de pastor, pregador, cantor, essa mão está boa, mas a mão para interceder, a mão para orar, a mão para evangelizar, para pegar um panfleto, levar uma palavra de paz a quem está no beco, a quem está possesso, a quem está precisando de uma palavra, essa mão está seca. E Jesus chamou o homem para o meio, e no meio restaurou a mão dele, assim como ele vai fazer em diversas vidas que vir para o meio, porque ele está no meio.
quando o barco que os discípulos estava prestes a se afundar, e a Bíblia diz que o barco estava no meio do mar, Jesus aparece e acalma aquele vento, aquela tempestade, porque Jesus sempre aparece no meio, porque Ele é o cristocêntrico, é o cristocentrismo, Ele é o centro de todas as coisas. Eu quero que você medite nisso, porque quando foram crucificar Cristo, não colocaram Ele na cruz da esquerda, não colocaram Ele na cruz da direita. Sabe aonde colocaram Ele, amigo? Ou amiga que está assistindo nessa hora esse vídeo? Colocaram Ele na cruz do meio, porque até na cruz Ele ficou no meio. E Ele vai morrer, e ao terceiro dia, quando Ele ressuscita, diz a Bíblia em João, que Ele vai apresentar na casa onde estavam os discípulos. E sabe aonde Ele vai aparecer? Diz a Bíblia que Ele aparece no meio dos discípulos para dizer: paz seja convosco. 2 discípulos iam a caminho de Emaús. Ele aparece no meio dos 2, amado. Ele aparece no meio dos 2, querido. E de repente estaria a manifestação dele novamente no meio. Ele aparece 40 dias e depois vai ser assunto aos céus e vai subir para os céus. O tempo passará e João, na ilha de Patmos, terá uma visão do céu do lado de dentro, e as coisas não mudou, porque quando ele tem uma visão do céu do lado de dentro, em Apocalipse 2, versículo 1, ele está contemplando 7 castiçais, ele contempla 7 igrejas, e ele faz uma afirmação, que o Cordeiro, que é Cristo, está no meio das 7 igrejas. Se você é uma igreja dele, saiba, Ele está no meio da sua vida, porque em Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente. Medite nisso, porque Ele está no meio. Quando Ele está no meio, o vento cessa. Quando Ele está no meio, a alegria se manifesta ao amanhecer. Quando Ele está no meio, Salmos 20, verso 8, um se curva e cai, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Quando Ele está no meio, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido, pois há uma promessa sobre você e sobre aquele que está no meio. Isaías 54:17, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, porque você está no meio e há uma proteção sobre você. Que Deus possa lhe abençoar nessa hora e não saia do centro da vontade de Deus, porque no meio Ele te renova, no meio Ele te restaura, te contempla, te levanta. Ele lhe confia uma oportunidade de vida. Ele ergue o seu ministério nessa hora, porque Ele está no meio. Ele lhe fez a promessa e Ele permanece no centro da tua promessa para dizer para você: estou eu no meio, porque sou Deus que manifesto no meio. Vem para o meio, porque a providência de Deus se manifesta no meio. Aleluia. Obrigado.